estar iniciando já, pessoal. Então, o pastor Luciano se encontra aqui, já presente, glória a Deus. O pastor Pécio também. Eu, o pastor Vitor, estou aqui também. O pastor Daniel, a produção. E vamos no tema que é João capítulo de número 10. João capítulo número 10, para tratarmos desse estudo dessa noite, ok? Cada um de nós falaremos um pouco sobre acerca do assunto, porque o assunto é extenso, né, bem longo, precisa de muito tempo para se explicar tudo, mas nós vamos resumir para te passar para você, que você fique sabendo de tudo, fique entendido da coisa dele, tá? Para que as coisas fiquem bem explicadas para você, em nome do Senhor Jesus. Bem, já vamos começar já a explicação. O pastor Luciano, algumas pessoas converteram agora recentemente, outras pessoas já estão numa caminhada, né? E sobre o capítulo 10 de João, é falado ali uma parábola. O senhor poderia estar explicando para o pessoal aí a questão da parábola, como que é isso, o significado disso, o pessoal, para aqueles que ainda não têm entendimento disso, alguns já têm, graças a Deus, mas alguns não têm, ou foram informados de uma maneira errada. Então, você poderia estar explicando um pouco para eles sobre o que é a parábola, o significado disso aí? Amém. Glória a Deus, salve a todos aí com a paz do Senhor, pastor Vitor, pastor Pedro, que Deus abençoe. E a parábola, pastor Vitor, explicando certinho, a parábola era ilustrações que Jesus fazia no passado para explicar algo que estava acontecendo ali no momento. E aqui no João capítulo 10 ele usou também de uma história, de uma ilustração para mostrar algo de Deus, mostrar algo para o povo. Então eram ilustrações que Jesus usava para contar algo que estava acontecendo ali. Alguns entendiam e alguns não, até alguns discípulos não entendiam na hora, e depois chegava lá, o mestre, o que o senhor quis dizer com aquela parábola e tal, o que o senhor quis dizer com aquilo? E aí Jesus ia e explicava para eles o que ele queria dizer. Então Jesus usava essas ilustrações para poder explicar algo que estava acontecendo ali no momento. Entendi. Então entendi. Então, pessoal, ouviram aí, né? A questão da parábola na época, para dar uma ilusão, para dar uma referência, né, de um fato. Na época existia muitos pastores, principalmente na região da Palestina, onde tinha muito pastores, cuidadores de ovelhas, né? Então Jesus vai explicar a situação para eles, como seria. Ele pegaria então algo real para explicar uma verdade, um fato acontecido, para que eles viessem então ter um entendimento fácil do assunto. Legal, nosso Senhor é o nosso Senhor, né? Entendido, pessoal? Quem entendeu aí, diga amém. Quem entendeu aí, comenta a explicação aí do que significa parábola. É uma ilustração para o entendimento, também é uma verdade por detrás de tudo, obviamente, né? Muito bom? Quem entendeu, diga amém, vai dando um amém aí e vai dando um ok se realmente está chegando em você o áudio aí. Muito bom, pastor Luciano. Pastor Pedro, o versículo 1 de João capítulo 10, está escrito assim. Deixa eu encontrar aqui também, estamos ao vivo. Capítulo 10 de João, do versículo 1 está escrito assim, pastor Pedro: na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta do curral, pelo portão do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Como que é isso, pastor? Pastor Pedro, o que isso quer dizer? O que isso quer passar para as pessoas? O que Jesus de fato está explicando sobre essa parábola, sobre esses versículos? Porque assim, existem pessoas que não têm conhecimento, não têm entendimento. O senhor, dá uma explicação para o pessoal aí. Cumprimento, irmãos, com a paz do Senhor. Estou um pouco sem voz, vou tentar explicar dentro do tempo permitido. Só que para me explicar, eu queria também usar o que diz em Isaías 28:10.
que diz da seguinte forma: mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra, um pouco ali, um pouco aqui. Quando a Bíblia diz isso, a gente precisa entender que a Bíblia deve ser interpretada de maneira minuciosa, cuidadosa, até pelo fato que nesse capítulo de João algumas verdades muito profundas, né? E a gente tratando sobre João, a gente precisa entender o porquê que Jesus chegou a esse ponto, por que Jesus decidiu comentar sobre o bom pastoreio, né? Relatando de um versículo anterior, do capítulo anterior, aonde os fariseus, né, os doutores da lei, haviam expulsado um homem pela cura, né, que ele havia recebido da parte do Senhor. E aí Jesus tratando agora, no capítulo 10, dizendo, na verdade, ele queria revisar uma afirmação. Na verdade, aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Ele estava dizendo o seguinte: na verdade eu afirmo, aquele que não entra na porta, você vai ver no versículo 9, ele dizendo, eu sou a porta, aquele que não entra por mim, aquele que não faz parte comigo, mas sobe por outro caminho, aquele que passa por outro caminho, é ladrão e salteador. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: aquele que faz um trabalho, aquele que faz, né, uma obra ou algo que não passando por mim é um enganador, né? Ele está passando de forma fraudulenta, enganosa, né, por um pastor, por um líder, né, por alguma liderança responsável. Então ele está dizendo o seguinte: entrar pela porta, no sentido de fazer parte, de ser um com ele, né? Porque lá atrás, no capítulo 9, alguns que se diziam talvez guia de Israel, alguns que diziam-se responsável pelo povo, que não eram pastor de fato, né, que entraram por outras portas, né, que não eram o caminho que ele mostrou, que não era a verdade que ele queria dizer, ele os chama, né, de ladrões e salteadores, né, para poder encerrar esse versículo que é extenso, o seu entendimento. A gente precisa entender que existe uma palavra em grego que fala antropomorfose, antropo, homem, morfose, forma. Então Jesus estava dizendo da seguinte forma: uma figura de linguagem sobre porta, sobre ovelhas, né? E isso a gente vai discorrer pelo longo da live. Mas, resumindo, uma afirmação a todo aquele que lidera, a todo aquele que cuida de um rebanho: é necessário entrar pela porta, e essa porta é Jesus, não há outra porta. Todo que não entra pela porta, ele está correndo atrás de um atalho, e não é assim que se deve fazer, né? Devemos entrar pela porta para cuidar desse rebanho, dessas ovelhas, a qual ele fala, né, mais abaixo. Vamos escolher um assunto. É forte, né, pessoal? Está entendendo direitinho aí? Vocês estão entendendo direitinho? Está chegando direitinho para vocês? Então, olha, a explicação do pastor Pedro aí, acerca do versículo, muito forte, tá? O pastor Pedro, o primeiro versículo está escrito aí também, que aquele que não entra pela porta das ovelhas é ladrão e salteador. Jesus está se referindo a quem? Né? Quem que é esse ladrão salteador? Né? Jesus, ele fala nesses versículos que ele é o pastor verdadeiro, né? E fala que todos aqueles que vieram antes dele, né? Todos aqueles que vieram antes dele eram ladrão e salteadores. Porém, ele diz que ele é o pastor verdadeiro. E quem que ele está se referindo que é esses falsos, né? Ele está dizendo aí que existe o falso, que existe o salteador, o ladrão, o aproveitador, que aproveita das ovelhas, que abusa das ovelhas, que de fato não cuida das ovelhas. O pastor falaria um pouco sobre esse assunto? Sim. Então, se tratando de ladrões e salteadores, é como eu disse, no capítulo 9 do livro de João, você vai ver que a liderança em si, Jesus tratava, porque quando se tratava das suas ovelhas,
quando se tratava do seu povo, né, você vai ver o amor que Jesus tinha pelas suas ovelhas, você vai ver o amor que ele tinha e o apreço por cada uma delas. Né, quando você vai em Isaías, né, 56:11, você vai ver ele falando sobre os falsos, são cães gulosos, que comem, nunca se fartam, são aqueles que visam, né, um interesse próprio, né, que querem alguma coisa, né, das ovelhas, que não as amam, mas querem aquilo que elas podem dar. Esses são o tal do mercenário, né? Quando você vai ver no dicionário, você vai ver que mercenário é aquele que trabalha em prol de alguma coisa, né, de algum interesse, né? Se tratando ali, né, você vai ver também em Mateus 23, né, do 15 em diante, e os repreendendo severamente a conduta dos fariseus, das quais faziam um trabalho pesado sobre o povo, das quais conduziam guias cegos, né? Então, se tratando desses falsos, né, Jesus estava dizendo a respeito. É bem certo que nós temos dois panos de fundo que nós vamos que na teologia, e tem a parte espiritual e a parte histórica. Tratando sobre a parte histórica, a gente estava falando a respeito dos fariseus e os hipócritas, dos escribas, né, tratando desse assunto, onde eles queriam conduzir o povo de forma errônea, da qual eles não eram um exemplo, né, e não eram o pastor, né, não era o verdadeiro pastor, porque eles não amavam as ovelhas, pelo contrário, faziam pesado o trabalho delas, eles mesmos punham sobre elas, julgam sobre elas, mas não eram capazes de fazer aquilo que eles ordenavam e punham sobre peso sobre elas. Então Jesus tratando aqui a esses falsos, como também nos dias de hoje também existe, né, denominado líderes espirituais, das quais põe peso, fardo sobre a igreja, da qual o Senhor fala, esse também é um falso, esse também é um ladrão e um salteador também, né? Entendi. Então estamos entendendo aqui, né, pessoal? Estamos entendendo. Para quem não sabia, vai estar sabendo. Então está dizendo que as ovelhas aqui, representadas as ovelhas, são as pessoas que são lideradas pelos líderes, e os ladrões, salteadores e os falsos pastores são a liderança que liderava o povo na antiguidade, e não somente na antiguidade, hoje também existe. Pastor Luciano, em Ezequiel capítulo 34 está escrito ali algo muito forte, que fala que o pastor Pérez citou. O pastor Pérez citou acerca dos falsos, dos salteadores, né, desses homens que vêm aproveitar aí. O senhor poderia estar lendo no capítulo 34 de Ezequiel e comentar um pouco sobre o assunto e que Deus colocar no seu coração também? Glória a Deus. No capítulo de Ezequiel, capítulo 34, está falando sobre pastores e ovelhas também, né? Então, eu vou ler alguns versículos aqui para os irmãos entenderem um pouquinho o que está falando lá. Diz assim: veio a minha palavra do Senhor, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores das ovelhas? Comeis a gordura, vestis da lã e degolais o cevado, mas não apacentais ovelhas. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas domina sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalha por não haver pastor, e ficam para o pasto de todos os animais do campo, porque se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e aldeias. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto a todos os animais do campo, por falta de pastor, os meus pastores não procuram as minhas ovelhas.
pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o seu Deus: eu estou contra os pastores, retirei as minhas ovelhas das suas mãos, e eles deixarão de apacentar as ovelhas e não apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca e não lhe servirão mais de pasto. Eu vou lançar um pouquinho por enquanto. Então, é um texto onde Deus está mostrando para Ezequiel, a situação onde o que estava acontecendo com os pastores, o pastor Pérez, o pastor Vitor falou, na questão do povo estava liderando mal, fazendo mal com o povo que era para ser liderado de uma forma justa, de uma forma de acordo com a palavra de Deus. Então, eles estavam trazendo uma dureza, como o pastor Pérez falou, um jugo, um peso, algo pesado sobre eles e tirando benefício próprio, sobre aquilo que eles estavam fazendo. Como vamos dar um exemplo, eu coloco um trabalho sobre uma pessoa, pesado, e eu só vou engordando, só vou tirando proveito daquela pessoa. Então era isso que os líderes estavam fazendo. Aí Deus vai e usa Ezequiel para profetizar, para mostrar para eles: ó, vocês estão fazendo coisa errada com o meu povo. Tanto é que Deus fala: as minhas ovelhas, mais para cima, mais para baixo. A gente está ouvindo, então. A pastora Irene fala para aqui, mais para cima, mais para baixo. A produção já fica ali. Então Deus já fala: as minhas ovelhas estão desgarradas por todos os cantos e tal. E aí o Senhor vai e fala para Ezequiel falar para os pastores que ia retirar as ovelhas das mãos deles. Ou seja, a gente vai ver depois Jesus, a gente vê no João capítulo 10, Jesus falando que Ele é a porta das ovelhas. Ou seja, Deus está cumprindo o que Ele mostrou para Ezequiel, está resgatando novamente as ovelhas dele. E hoje existem muitas pessoas também, muitos líderes que estão agindo como esses pastores, tirando proveito da igreja, tirando proveito dos irmãos, e o Senhor é contra isso. E também, no Isaías 53, é poderoso também que está falando ali de Jesus e tal, que foi levado ao matador, como ovelha muda, ao matador e tal. E aí tem um versículo que fala assim, que as ovelhas dele andavam desgarradas sem pastor, como se tivesse pastor. Então elas estavam desgarradas. E aí lá no João capítulo 10, graças a Deus a gente vai ver, no João capítulo 10, Jesus resgatando novamente as ovelhas dele, que são o povo, a igreja, nós, graças a Deus, Jesus resgatando isso, falando: eu sou o verdadeiro pastor. Esses aí que aqui está mostrando Ezequiel, o que Jesus está falando lá no começo do texto também de João capítulo 10, que é ladrão e salteador, esses aí, a palavra do Senhor vai contra eles, e eles vão pagar um preço por isso. Então, é um pouquinho sobre o texto, senão se a gente for aqui, a gente vai ficar até meia-noite. Mas eu volto ao pastor Vitor. O pastor chegou a falar a respeito no versículo 8, aqueles que antecederam antes de mim são ladrões e salteadores. Lembrando-se bem que quando Jesus fala isso, Ele não está falando dos juízes, dos profetas, dos reis, mas aqueles que se diziam vir talvez em nome do Senhor, revisando bem, da qual Ele mencionava a respeito dos escribas, dos fariseus. Então, deixando claro, porque senão alguém pode pensar: mas aqueles que vieram falando em nome do Senhor, esses são mercenários, salteadores, ladrões? Não, esses vieram a mandado de Deus, trazendo as boas novas. Então, não são esses a qual eles falam que são os ladrões e salteadores que vieram antes dele. Mas você vai ver em Mateus 23, do 15 em diante, ele repreendendo a atitude dos escribas e dos fariseus, como eu disse, que se diziam guia do povo, direcionavam o povo, ao ponto que no capítulo 9 de João, eles expulsaram aquele homem, ao invés de trazer para si, ao invés de arrebanhar mais um, eles expulsaram. Então é sobre isso que Jesus tratava.
Bom, forte, muito forte aí, pessoal. Meu Deus. Então, não era só então na época, né, que de Ezequiel. Hoje também tem, no nosso meio tem esse povo aí. Tem, né? Bom, pessoal, olha só. Essa parábola é muito forte. Jesus começou a narrar essa parábola porque estava em torno dele os fariseus, os saduceus, todos aqueles religiosos da época. E essa parábola surgiu porque Jesus curou num sábado um cego de nascença. No capítulo 9 você vai encontrar, você vai ver que no capítulo 9 um cego de nascença foi curado no sábado. E isso foi honroso, isso foi um escândalo para os judeus. Isso foi um escândalo porque não poderia trabalhar no sábado. Era a regra deles que no sábado não poderia trabalhar, não poderia fazer feito nenhum. E Jesus vem com a sua nova doutrina, com as boas novas, e então assim cura o cego de nascença, faz um milagre extraordinário. E foi Jesus indagar, combatido, foi Jesus então pressionado por eles. E Jesus então, para dar um ensinamento, começa então a falar dessa parábola. E usou uma parábola frisando o costume da época, que é dos pastores, né? Que é dos pastores. Usou o costume da época, que é dos pastores de ovelhas, que cuidam do seu, porque o verdadeiro pastor, ele cuida da sua ovelha, ele cuida ao ponto de dar a vida por ela. Vocês têm aí um relato de Davi. Davi era um pastor de ovelhas que os animais vinham arrebatar o leão veio, o urso veio e ele, sabe, entrou na frente, cuidou e não deixou que nenhuma das suas ovelhas fosse pega pelos animais. Então Davi é um tipo de pastor que realmente deu praticamente o seu corpo, colocou o seu corpo como escudo para proteger as ovelhas, não é verdade? Então, esses fariseus, esses saduceus, esses que estão combatendo de frente com Jesus, são então esses falsos pastores. Jesus está dizendo então, porque o ensinamento está sendo para eles, né? O ensinamento está sendo para aqueles que estavam ouvindo. E Jesus estava falando deles, um povo que não estava praticamente fazendo um serviço honesto e verdadeiro. Então Jesus disse: olha, é isso daí, né? Então, pessoal, é muito forte aí. E as ovelhas são o povo de Deus que muitas das vezes são escravizados, né? Então, olha só, hoje em dia existe, né, e tem muitas pessoas. O pastor Luciano falou no capítulo 34 de Ezequiel, e o versículo de número 11 está escrito assim: que o Senhor cansou de ver esses homens aproveitar o povo, de tirar do povo, de escravizar o povo, de roubar o povo, sabe, de manter o povo como escravo. O Senhor cansou. Ele disse: eu não quero o meu povo mais nessa situação. Ele disse também: eu não quero que as minhas ovelhas estejam nessa situação. O versículo 11 do capítulo 34 de Ezequiel diz assim: o Senhor disse assim, o Senhor chegou no limite dizendo assim: agora eu mesmo, como está escrito assim, porque assim diz o Senhor Jeová, eis que eu mesmo, diz o Senhor Jeová, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, né? E as buscarei. Então é uma profecia, então é um cumprimento. Então, quando Jesus veio pegar as ovelhas, dizendo que Ele é a porta, que Ele é o aprisco, que Ele é o Senhor, né, da vida das ovelhas, o aprisco das ovelhas, é uma verdade, né, pessoal? É uma verdade, né? Então, glória a Deus, muito forte, hein? Muito forte isso aí, pessoal, muito forte. Então ele diz assim: eu mesmo, e cumpriu, Jesus veio para buscar o povo seu. Então, pastor Luciano, para aqueles que estão nos acompanhando, então hoje tem os mercenários. O João capítulo 10, está escrito ali, nós estamos trabalhando nos versículos, está escrito ali que Jesus termina dizendo assim, ele diz ali, João 10, que o ladrão não vem senão roubar, matar e destruir, mas Jesus diz que ele veio para dar vida abundante. Então,
Ou seja, essas pessoas que roubam as pessoas, tiram proveito de pessoas. Nós estamos falando de líder religioso, sim, né? É líder religioso. Nós estamos falando de líder religioso, praticamente, que aproveita da fé das pessoas, aproveita da igreja, aproveita da inocência das pessoas e roubam as pessoas. Jesus está no versículo 10 de João, está falando sobre isso aí, né? Porque os falsos, e Jesus está falando que Ele é o verdadeiro, que esses falsos vêm para destruir, mas que Ele vem para dar uma vida abundante. Quer falar um pouco sobre isso? Aumentar um pouquinho? Igual o pastor Vitor falou, já citou muito bem, a gente está tratando, né, nesses textos também muito sobre a questão de líderes religiosos, igual a gente já vê muito hoje em dia também, pessoas sendo escravizadas por líderes religiosos hoje, a ponto de tirar de dentro da sua casa para poder, né, às vezes entregar e passar falta em casa. E isso não é certo, isso é ruim, né? Porque uma vez que a gente se achega até Jesus, né, vê que Jesus realmente é o pastor, realmente é aquele a qual, né, ele está falando que é para que a gente tenha vida e vida com abundância, né, para a gente ter, né, alegria por completo, né, dentro de nós e tal, e não somente passar falta dentro de casa e tal, por conta de às vezes estar achando que está fazendo certo, porque estão sendo manipulados a sua mente, né, por líderes religiosos. E isso a gente falando naturalmente de pessoas que estão escravizando a igreja. Mas também, nesse texto de João capítulo 10, a gente pode trazer para o lado espiritual, né, para a parte espiritual, aonde a gente pode ver também, né, esse ladrão como inimigo, né, como o diabo. Aplica-se as duas coisas. As duas coisas. Fala tanto dos falsos pastores. Isso. O versículo está citando o falso pastor e também está citando o inimigo. Então isso. São duas formas aí. Isso, a gente pode, né, além daquele momento, Jesus estava tratando já com os fariseus, com os hipócritas lá, né, igual o pastor Pérez falou, os escribas, né, e também a gente já vê Jesus mostrando que ele falando, eu sou, né, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Né, não só a vida natural, não só né, na matéria, né, o natural, mas também no espiritual, porque a gente vê Jesus sendo aquele que veio para nos dar a vida eterna, aquele que veio para nos entregar, né, tirar o jugo do inimigo da nossa vida, porque o diabo ele vem para nos destruir, ele entra, ele está na nossa vida, se a gente deixar, para nos destruir, né, ele rouba o nosso sonho, nossos planos, nossos projetos, e a cada vez mais ele vai nos destruindo, a cada vez mais ele vai acabando com a nossa vida. Mas Jesus veio para que a gente tenha vida, ou seja, para desfazer as obras do diabo, para destruir o que o diabo está tentando fazer, que é uma vida de destruição, e trazer para nós a vida e vida em abundância, uma vida eterna. Né? Então, esse texto eu vejo que aplica tanto para os líderes religiosos que escravizam a igreja, que roubam da igreja, que mata, né, as ovelhas, destrói as ovelhas, quanto também mostrando o inimigo, né? Porque tem gente que às vezes só olha para o homem e esquece de olhar também o que o inimigo está fazendo na vida deles, né? Então, um pouquinho sobre isso, eu volto a E forte, hein, pessoal? Olha só, pessoal, vai deixando o seu comentário e também o seu pedido de oração, tá? Deixe o seu comentário, o seu pedido de oração, que nós vamos estar orando também, né, pelo seu pedido de oração aí, deixe o seu comentário aí, que vai ser uma bênção, vai acontecer um milagre na sua vida em nome de Jesus, tá bom? Está sendo forte aí, pessoal, que bênção, graças a Deus. Pastor Pedro, nesse mesmo versículo aqui, está citado, diz aí, está dizendo que Jesus, ele chama as suas ovelhas, as ovelhas entendem e conhece a voz do pastor verdadeiro. E diz o versículo que de forma nenhuma não vai ouvir ou não vai atender a voz de um pastor estranho. Como que é isso aí, pessoal entender? Né? Ele está dizendo o texto assim, ó, Jesus, as ovelhas conhecem a voz do seu pastor e de forma nenhuma vai atrás daquele
elas não conhecem. Poderia explicar um pouquinho sobre isso? Então, Jesus, quando explicava, igual eu disse, a Bíblia é repleta de figuras de linguagem. A ovelha é um animal que necessita de muito cuidado, frágil e que tem pouca visão. Então, isso nos representando, nos mostrando o cuidado que temos, o cuidado que precisamos ter. O verdadeiro pastor é aquele que ama, aquele que entrega a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, o ladrão, a Bíblia vai falar assim, vendo-se o lobo, ele vai embora, ele foge, ele abandona, porque ele não ama a ovelha, ele não tem compromisso com a ovelha, ele tem compromisso com aquilo que a ovelha pode oferecer a ele, né? Ele tem compromisso com aquilo que pode proporcionar para ele, ou um status, ou algum bem material, ou talvez alguns que infelizmente, né, necessitam ser idolatrados. Então, assim, o verdadeiro pastor, aquele que ama a ovelha, bem certo que Deus constituiu homens para poder cuidar do seu rebanho nos dias de hoje. Quando a gente vê em Efésios 4:11, a gente vai entender o seguinte, mostrando-se as características. Nós entendemos da seguinte forma: o verdadeiro pastor, ele não tem interesse naquilo que a ovelha pode dar, mas ele entende que a responsabilidade de poder cuidar, de poder amar, de poder trazer ela nos seus ombros quando ela cair, quando ela não conseguir caminhar. Esse é o verdadeiro pastor, né? Bem certo que o bom pastor, ele fala, eu sou o bom pastor, né? Mostrando a sua figura, o amor, o apreço que ele tinha pelos seus. Mas o mercenário não. O mercenário, ele só está interessado naquilo que pode lhe oferecer, naquilo que pode lhe cair bem. E desses, a ovelha, quando a ovelha é tratada pelo seu bom pastor, pelo seu líder, ela entende a sua voz, portanto ela não é levada por qualquer conversa. A Bíblia diz da seguinte forma: errais por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. Quando nós entendemos, quando nós buscamos a Escritura, quando nós temos ela como nosso manual de fé, de prática, nós entendemos e ouvimos a voz do seu bom pastor. Portanto, quando vem algum mercenário, algum interesseiro, aquela mensagem, aquela instrução não vindo de Deus, logo a gente entende, esse nós não devemos ouvir, porque esse quer nos conduzir para um lugar seco, uma pastagem seca, e quer nos entregar na mão de lobos e salteadores. Mas quando temos um pastor orientado por Deus, guiado por Deus, pela sua palavra, a sua voz nos conduz a pastos, alimentos saudáveis, e nos leva mais próximo ao verdadeiro sumo pastor das almas. Então a esse nós devemos ouvi-lo. Então, para finalizar o meu comentário, que a gente possa entender, a ovelha ouve a voz do seu pastor. A ovelha conhece quem é o seu pastor. Portanto, você que hoje representa, eu também representando a ovelha, nós devemos ouvir a voz do nosso pastor, né? Que nos guia, que nos mostra. Quando tiver um tempo, procura ler Hebreus 13, versículo 7 e versículo 17. Você vai ver, né, revisando sobre o trabalho, a responsabilidade do pastor e da sua ovelha também, né? Então que a gente possa se atentar à voz do verdadeiro pastor, né? Que é Jesus Cristo, que é o Messias, que é o Mestre, que há de voltar para buscar o seu verdadeiro rebanho, né? E muito cuidado com os salteadores, com os líderes nos dias atuais também, que querem não somente o seu dinheiro, não somente o que você pode dar, mas eles querem conduzir a sua vida de um modo que vai te levar para longe do verdadeiro pastor. A esses, tome muito cuidado. Forte. Ei, glória a Deus. Pessoal, a live está chegando tranquilo aí, não está travando não, está funcionando direitinho, né? Muito forte. Ô pastor Pedro, então, fazendo uma analogia aqui com os meus pensamentos, então Jesus usa um tipo de animal, a ovelha, e de um pastor,
E essas ovelhas, então, Jesus está dando um ensinamento forte para nós nisso tudo aí. Porque a ovelha, ela sendo um animal, que a ciência fala que às vezes alguns são irracional, né? Por ser um animal, não ser um ser humano, ou seja, a mente, né, é totalmente diferente, é um animal praticamente. Então, ou seja, ela tem um dispositivo de Deus praticamente, Deus deu para ela. Por exemplo, se o pastor dela vier e chamar, ela conhece e sai para lá fora e vai comer, vai beber água, porque sabe que esse pastor vai cuidar dela, não vai prejudicar ela, não vai maltratar ela. Também da mesma forma, se chegar o falso pastor e chamar lá fora, ela já conhece e não vai atrás, então ela fica quieta ali, se deixar até corre. Ensinamento muito forte. Então, trazendo para nós ser humano, aquele que tem Deus como único e suficiente Salvador da sua vida, aquele que tem Deus como Senhor da sua vida, ele então não pode dar ouvido a qualquer vento de doutrina, porque nós já temos um Senhor na nossa vida, nós já temos um Deus em nossas vidas, nós já temos um Senhor que servimos, e somente a Ele devemos ouvir a sua voz, dar atenção. Se o diabo vier falar na sua mente, falar no seu coração, vier de uma outra forma, diferente daquilo que Deus tem se manifestado para você, rejeita-o em nome de Jesus. Não dê ouvido, porque se esses animais têm essa inteligência praticamente de rejeitar o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro, está passando para nós um ensinamento que nós temos um Deus verdadeiro. E se temos um Deus verdadeiro, não devemos então dar ouvido a Satanás e os seus súditos. Então, pessoal, olha que ensinamento poderoso, que os animais que Jesus pega para poder dar um ensinamento. As ovelhas têm esse discernimento. Nós, como o povo de Deus, que temos o Espírito Santo, temos que ter muito mais discernimento do que elas, então, pensando dessa maneira, sim ou não? Sim, porque uma outra parábola que Jesus ensina também sobre que ele fala assim que a natureza do homem é mau. Quando fala da parábola que o filho pede pão, ele vai lá e dá pedra, pede outra coisa, ele vai lá dar um outro animal, um escorpião. Jesus diz ali que nós, na nossa natureza, sendo mal, sabemos dar as coisas boas aos nossos filhos. Por exemplo, se pedir uma pedra, não vai dar uma pedra, vai dar um pão. Se pedir, por exemplo, aí, algo, um suco, um alimento, não vai lá levar um escorpião, vai dar um suco, o melhor para o filho. Jesus diz: sendo vós maus, dar coisas boas para os seus filhos, muito mais do que Deus, nosso Pai Celestial. Então, um ensinamento muito forte que Jesus nos dá nessa parábola. Interessante que você vai ver no capítulo 4, no versículo 4, que fala que o pastor vai diante das ovelhas. O pastor não vai atrás, ele vai conduzir no caminho, mostrando o seguinte: é por aqui que anda, é por aqui que é o caminho. O salteador não, ele libera, ele não está preocupado, ele está preocupado com o que ela pode dar para ele, mas o verdadeiro pastor, ele quer abrir o caminho para a ovelha andar, ele quer direcionar ela um caminho sem perigo, mostrando: aqui há água, aqui há alimento sólido, aqui é um alimento para você poder se alimentar, e depois, com todo cuidado, com todo carinho, ele tem um apreço para essas ovelhas. Então, assim, refrisando, ele sempre vai adiante, ele vai à nossa frente, fazendo uma parábola bem pequena. Se Golias entendesse que o gigante não era ele, era Davi, porque quem ia diante de Davi não era Davi, era Deus que ia diante dele, talvez Golias não tinha batalhado, ele tinha desistido. Então a gente possa entender que quem vai à nossa frente é o nosso Deus grande e poderoso, que nos guia, nos mostra o caminho que a gente deve seguir. Ele sempre vai à frente para nos livrar do perigo, para nos livrar do lobo, e por isso eu e você, ovelha, estejamos atentos à voz dele, estejamos atentos àquilo que ele está nos direcionando, porque alguns vão olhar para um lado, vão olhar para o outro, pode se perder no caminho. Mantenha o seu foco, os seus olhos
no pastor, na direção que ele está te dando para poder caminhar. Aí sim você vai encontrar pastagem, água e refrigério. Amém? Muito forte, pessoal. Glória a Deus. Deixa os seus comentários, pede, faça o seu pedido de oração. Quem está entendendo vai dando joinha, vai dizendo amém, vai comentando aí, amém? Nós estamos nessa live aqui, né, nesse estudo nosso, Crescendo na Fé. É um momento de muita importância, uma riqueza extraordinária. Bem, os irmãos podem perceber que nós não estamos conseguindo aqui explanar todo o versículo, porque senão nós vamos ficar umas 3 horas, 4 horas aí, né, acerca do capítulo. Mas nós estamos aqui explanando, explicando para você os pontos-chave, né? Bom, pastor Luciano, João 10, versículo 8, está escrito assim, é o que nós estamos conversando, mas o pessoal entender melhor aí, né? João 10, capítulo 8, João capítulo 10, versículo 8, está escrito assim, ó: todos quantos vieram antes de mim são ladrões, né? São ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouviram, né? Diz assim, as ovelhas não ouviram. Versículo 9, Jesus dizendo assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagem. Isso é muito forte, hein? O pastor comenta um pouco sobre esse versículo aí. Amém, glória a Deus. Glória a Deus, que bênção. Glória a Deus. Como o pastor Vitor falou, um versículo poderoso, né? Todos que vierem antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, todo aquele que entrar por mim entrará, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. É algo muito forte, né? E a gente, eu vejo um pouco também, né, disso aqui, o pastor Vitor, né, Jesus já mostrando também da vida dele. Por quê? Porque aqui ele já está falando todos que vierem antes de mim, né, e as ovelhas não ouviram a sua voz, não ouvem a sua voz. Ou seja, né, Jesus vai voltar novamente para buscar a sua igreja. Ele falou, ele deixou muito claro, né, que ele vai voltar para poder buscar a sua igreja. Ele foi e deixou o Consolador, que é o Espírito Santo, em nós, mas ele virá outra vez, assim como diz no João capítulo 14, né? Não se turbe o vosso coração, crente em Deus, crente também em mim, na casa de meu Pai, muitas moradas e tal. Se não fosse, eu não teria dito. E aí ele, vou preparar lugar, mas ele fala, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Então, né, aqueles que hoje, né, se aparecer alguém hoje e chegar e falar assim, né, igual a palavra fala, virão alguns aquele dia vai falar assim, Cristo está ali, ou está lá, ou está ali, ou está lá, ou está ali, né, o Jesus mesmo falando, não acredita porque não é ainda. Mas quando as ovelhas ouvem e entendem a voz do Senhor e compreendem, elas já começam a viver e a caminhar conforme a palavra orienta. Conforme o pastor Pedro falou, e já começa a entender que Jesus vai guiando eles. Jesus vai direcionando, vai guiando, e aí entra aonde está o capítulo 9, o versículo 9, que fala assim, eu sou a porta. Oh, glória a Deus. Né? Então Jesus fala, eu sou a porta. Ou seja, para a gente entrar, a gente precisa passar o quê? Pela porta. Né? A gente já entra pela porta. Ou seja, então a gente tem que chegar a Jesus, entrar por ele. E aí tem o João capítulo, como é que é o 6? Fala que Jesus falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? 14:6, né? Jesus falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a gente já vai ver algo poderoso. Jesus falando que ele é a porta. Além de falar que é a porta, ele fala que ele é o caminho também. Ou seja, então não tem outra porta, ele é a porta e ele é o caminho, né, para a gente caminhar. Então a gente tem que entrar por ele, ou seja, aceitar ele como nosso pastor, como nosso guia, e ele vai nos direcionar o caminho, que é ele. Então ele vai nos orientando, e aonde fala que todo aquele que entrar por ele, todo aquele que se chegar a Jesus será salvo.
né? Então a salvação através de Jesus, porque Ele vem, Ele nos purifica do nosso pecado, Ele nos limpa das nossas falhas, né? Ele nos resgata, Ele nos tira do charco de lodo, coloca o nosso pé sobre a rocha. Para quê? Para nos dar a grande e a maior promessa de todas, que diz a palavra lá em João, 1 João, que é a vida eterna. Então fala que Ele entrará, a gente vai entrar, vai sair e vai achar pastagem. Ou seja, a gente vai entrar para Jesus. Glória a Deus. Vai caminhar, vai sair, não é sair do caminho, é sair das trevas, sair da perdição e vai achar pastagem, vai achar alimento, vai achar vida eterna, vai achar salvação, né? Então é um versículo poderoso demais. Glória a Deus, hein? Ei, que benção, hein, pessoal? Quem está gostando vai dando o seu joinha, quem está aprendendo vai dando aí, fazendo o seu comentário, né? Fazendo o seu comentário aí. E também vai deixando o seu pedido de oração, tá? Deixando o seu pedido de oração. Depois nós vamos ter outras lives, um outro tema que a gente está tratando, né? Provavelmente mais aprofundado, com os nossos pastores, dois acompanhando. Então vai ser bênção demais, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pastor Luciano, Jesus disse que Ele é a porta. Então quem entra por Ele está tranquilo. Sairá e entrará e achará pastagem. Está guardado, então está abençoado. Então Ele é a porta das ovelhas. Então quando diz ali que Ele é a porta das ovelhas, significa que todas as pessoas então têm que caminhar para dar um abraço de Jesus, para chegar em Jesus, para aceitar Ele como Salvador. Glória a Deus, em direção a Ele. Glória a Deus. Alguém pode perguntar, pastor Pérez, alguém às vezes pergunta, fala assim, mas e o porteiro? O que é o porteiro? O porteiro, Jesus citou ele ali como se diz, né? Precisaria do porteiro. Vamos dizer, a Bíblia não relata quem é o porteiro, mas podemos dizer que o porteiro é o próprio Deus, mas Jesus é o caminho, né? Porque a gente vê na parábola que tem um porteiro, mas o Jesus é a porta. E quem é o porteiro? O porteiro então é o Pai. Podemos dizer, podemos interpretar então, porque a gente não vê. Alguém às vezes pergunta, mas e a figura do porteiro? Quem que é o seu porteiro aí? Porteiro, vamos dizer que é o Pai, né? Porque se Jesus é a porta, Jesus é aquele que vem pela porta, o porteiro abre. Quem o porteiro abre? Abre para o verdadeiro, abre para quem que é, né, de fato enviado por Deus. Bem, Jesus citou dizendo que existem outras ovelhas, né? Que existem outras ovelhas dentro da parábola que não estão no aprisco dele. Jesus citou dizendo assim que as ovelhas dele ouvem a voz dele. Isso quer dizer que existem outras ovelhas também? Quer comentar um pouco sobre isso? Sim, existem outras ovelhas. E também tratando, como não dá para fazer de versículo decorrido, estamos tentando resumir no máximo. No versículo 26 em diante vai dizer assim, 27: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhe dou a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Então, a gente precisa entender o seguinte: quando a ovelha, ela consegue ouvir a voz do seu pastor, ela não se perece, ela não se perde. Pelo contrário, ela encontra, ela não perece, ela não vai se perecer, ela consegue ouvir a voz do Senhor, e ainda a Bíblia diz, eles lhe dão a vida eterna, e a promessa que Ele vos fez é essa, a vida eterna. Mas falando sobre outras ovelhas, a Bíblia fala que Ele veio pelos seus, mas os seus não o receberam. Essas outras ovelhas somos eu e você, a qual chegou o Evangelho, através dos apóstolos, chegaram até nós. O Senhor veio pelos seus, a Bíblia fala, eu vim pelas ovelhas perdidas da casa de Israel.
mas eles não ouviram, muitos não deram ouvido. Ai de vós, se tivesse ouvido, né? Mas alguns não deram. Então o evangelho se estendeu, e essas outras ovelhas são os gentios, aqueles que não tinham, obrigado, são aqueles que não tinham, né, não tinham a promessa ainda. Então veio para nós, chegou até nós nos dias de hoje. Então essas outras ovelhas, eu e você, embora hoje, pela misericórdia, trabalhamos com os pastores também, mas o sumo pastor, aqui nós vamos apresentar as ovelhas, né, de quem nós somos ovelhas também, é o nosso mestre. Então nós também somos essas ovelhas, da qual nós estamos nesse aprisco nesse momento, e que hoje faz parte, da qual nós somos enxertados, somos chamados de filhos também. Que bênção, pessoal. Glória a Deus. Bem, aos irmãos, irmãs, amigos e amigas, vocês que estão aí nos vendo pela live, estão entendendo direitinho aí o assunto. Que bênção, muito forte. Jesus, então, ele diz parábola, ensinando no momento uma verdade de um fato que estava acontecendo atualmente, que as pessoas, os fariseus, a religião da época, estavam tirando proveito da situação, e Jesus então ensina, porque eles vieram até Jesus para poder perguntar para Jesus, oprimir Jesus, porque Jesus fez tal milagre no sábado. E Jesus ensina que eles que eram os falsos, Jesus passou para eles, dentro da parábola, que cego eram eles, quem estava cego era eles que não estavam entendendo nada do reino. Jesus estava passando para ele que quem era falso era eles que estavam de fato aproveitando das ovelhas, não é verdade? E porém Jesus veio e começou a manifestar o seu poder profetizado. Isaías, profetizado praticamente na Bíblia toda, falando acerca do Senhor, falando acerca dele. Então, pessoal, essa palavra é muito forte, né? É muito forte para a gente, porque está falando de mim e de você, está falando de nós, está falando dos falsos, está falando daqueles que estão errantes e falhos. Então é necessário você, povo de Deus, ficar atento, porque Jesus rejeita os falsos profetas, Jesus rejeita os mercenários. Ele fez a parábola já apontando para eles, porque eram os únicos da época, era eles, desde Ezequiel, desde os outros tempos. E olha só, hoje existem muita liderança assim. Eu falo e não tenho medo de falar. Falo porque eu não tenho nada a temer. Eu falo porque eu não tenho nada preso com ninguém, eu não devo nada para ninguém. Eu estou trabalhando para o reino de Deus. E hoje em dia, lamentável é dizer, muitas grandes denominações estão usando o povo para o enriquecimento próprio, usando o povo, escravizando o povo, mentindo para o povo, aproveitando o povo para o seu enriquecimento próprio. Eu entendo que a obra de Deus, quando se há reunião, quando se há entre nós uma concordância para trabalhar seriamente, verdadeiramente, eu não sou contra que ajuda-se quantia financeira para funcionar, para pagar o aluguel, para fazer um evento, para evangelizar, para enviar o missionário. Não sou contra, não. Nós somos contra contra os mercenários que vêm só para estuprar, perturbar, roubar o povo. Essa é a verdade, existe muito. Então, as ovelhas não devem ouvir esse tipo de pessoas, as ovelhas não devem escutar esse tipo de pessoas. Por isso que nós temos que ser verdadeiros, tá? Nós estamos vivendo um tempo de competição, aonde a igreja está competindo com outras. Muitos não falam, mas é a verdade, é a realidade. Há uma competição acerca de número de pessoas, quem tem mais gente, quem tem mais pessoas dentro dela. Tanto é que uma igreja ou outra recebe membros de outra,
e não se comunica pastor com o pastor se está recebendo a ovelha do outro ou não. Por quê? Às vezes a ovelha sai de lá ferida, ou sai de lá rebelde, entra aqui e fica lá, entra lá e vai andando de igreja em igreja em igreja, e aí vai se tornando isso aí eu ia falar o nome do ministério aqui, mas ia me complicar, né? Mas enfim. Oh meu Deus do céu, quase que saiu aqui. Vai se tornando aí uma bagunça, vai se tornando aí uma bagunça, e como é que o povo vai se consertar? Não tem conserto, a pessoa não vai consertar aonde errou, não vai se reconciliar onde errou, porque tem várias portas abertas que está sendo reprovado. Uma das cartas do Apocalipse, para os 7 anos das igrejas, diz lá, uma das cartas, que existe igreja lá, entre as 7, que existe o trono de Satanás dentro dela. Se existe o trono de Satanás, há um domínio dele. Então essas pessoas, elas querem acumular vidas, eles querem acumular pessoas, eles não querem fazer o trabalho verdadeiramente. E é que Jesus está dizendo aqui. Esses estão só aproveitando, estão fazendo a obra de Deus como um negócio, como uma fonte de vida, como uma fonte de renda, como uma empresa. E isso não é igreja do Senhor, isso não é essa igreja do Senhor. Então, para você e para outros que vão ver, né, dentro da nossa simples palavra aqui, dentro da simplicidade nossa aqui, olha, não se deixe enganar não se deixe ser levado por falsas doutrinas não. Olha só, o ensinamento da ovelha, ela não vai atrás do falso profeta, ela corre dele. Mas quando é o verdadeiro, ela aproxima, porque é verdadeiro, e passa esse ensinamento para nós. Nós temos que estar com os verdadeiros, acompanhar e seguir o verdadeiro, não o falso. Então, igreja do Senhor, toma muito cuidado. Falo porque eu estou no meio disso tudo, nós estamos no meio disso tudo, nós estamos no meio da religião. Existem pessoas aproveitando da sua fé, da sua inocência, estão aproveitando de você, estão aproveitando da sua vida, do seu trabalho, do seu dinheiro, do seu tempo. Toma cuidado, observa, tá? Ora a Deus, busca entendimento, lê a palavra. Se não entender, busca uma pessoa de confiança que te ensina a compreender a palavra de Deus, sabe? Senão assim você não será enganado, porque existiam os falsos profetas lá em Ezequiel 34, e foi caminhando-se os tempos, e hoje existe, e hoje está cheio de mercenário, cheio de vagabundo aí, fazendo as coisas erradas e usando você. Então, foge disso, em nome de Jesus. Não há mais união. Essa é uma verdade que a gente tem que frisar aqui. Em qual união, estou dizendo em qual forma? Eu digo entre nós, povo de Deus. Por que eu falo que há uma rachadura imensa? Porque há muitas denominações, placas de igreja. Olha quantas placas de igreja, pelo menos em Varginha. Olha quantas placas de igreja de nome que há no mundo. Há muitas. E por que há isso? Acontece isso porque ou aquela igreja que estava congregando, o pastor errou, está errando, a liderança está errando. Essa pessoa que então rejeita o erro, de vez dela procurar então um lugar verdadeiro, um aprisco verdadeiro, e ajuntar ali e congregar, ela procura ir pelo lado da sua própria vontade. Então eu abro a minha. Eu abro a minha e vou seguir. Aí fica aquelas rachaduras. E quando fala de união, todo mundo prega, venha unir. Mas ninguém prega para unir. Eles falam, venha unir, mas ninguém quer unir. Pode ver que quando há um chamado de união, as pessoas querem que venha com o seu aprisco, mas não querem ir. E a gente observa isso. Eu estou falando isso porque eu estou no meio disso. Nós estamos no meio disso. Ninguém quer ir unir. Todos querem que venha unir. E isso que está errado. Por isso que fica brigando com o outro.
defendendo cada um no seu quadrado. Isso não pode estar errado. Voltando ao texto, e nós já vamos estar terminando. Está escrito então que o Senhor Jesus tem outras ovelhas em outros lugares. E ele diz também que as ovelhas dele ouvem a voz dele, e as outras, então, quem não é a sua ovelha não vai ouvir sua voz. Bom, então nós entendemos que ele tem um povo que não é ovelha do Senhor ainda. Graças a Deus que tem a igreja do Senhor que é a ovelha deles, mas existe um povo ainda que não aceitou Jesus como Salvador, ou se corrompeu, era ovelha e agora não é mais. Então tem ainda que outras ovelhas que estão em outros apriscos. Mas ele diz que é importante, é necessário que essas deixem os outros apriscos e venham a unir o aprisco dele. Jesus está dizendo: venha a unir o seu aprisco, porque então haverá um só pastor e um só rebanho, né? Um só pastor, um só rebanho. Então, assim, há um povo, um grande número de ovelhas que ainda não está no rebanho do Senhor, que precisa estar. Não é verdade? Isso, às vezes, é até dentro da igreja. Não é ovelha. Ou foi ou deixou de ser. E Jesus chama: eu quero que essas venham para mim ser pastor delas. Então é muito importante, muito forte sobre esses versículos aqui, que não deu para terminar tudo de versículo a versículo, mas tenho certeza para aqueles que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo agora pela live, já entendeu o que nós estamos passando aqui, em nome do Senhor Jesus. Pastor, peço algumas considerações finais acerca dos versículos para os irmãos. Algum recado da parte do Senhor aí? Só mais um tópico. A Bíblia diz em Isaías 56:11: estes são cães gulosos, não se podem fartar, e eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu próprio caminho, cada um para a sua própria ganância, cada um por sua parte. São cães gulosos. Eles querem, nunca não estão satisfeitos. Então, esses, tomem cuidado. Infelizmente, né, mesmo que você dê tudo que você tem, ainda por mercenário é pouco. Mesmo que você esvazie, mesmo que você tire tudo de si, para o mercenário é pouco, porque é um cão guloso. Mas o pastor que ama a sua ovelha, ele não quer o que a ovelha pode dar, ele não quer a conta bancária, pelo contrário, ele quer ser o pastor dessa ovelha, ele quer conduzir ela a passos verdejantes. Então, já acabando a minha voz, só encerrando: ouça a voz do seu pastor, ouça a voz. Se aquele líder que tem te guiado tem andado no caminho certo, tem prezado pela palavra, ouça-o, dê crédito à sua palavra. Mas se o que ele fala foge da Escritura, se o que ele fala não condiz com a palavra de Deus, saia disso, porque não é pastor, é um mercenário, querendo a sua atenção, querendo a sua finança, querendo tudo que você pode dar. E no final, quando vier a provação, vier a dificuldade, ele não está junto com você, ele te deixa só, porque ele não tem compromisso, ele não ama a ovelha, pelo contrário, ele ama o que ela pode proporcionar para ele, como eram os escribas, os saduceus e os fariseus da época. Muito forte, hein? Pastor Luciano, algumas considerações, algo mais para acrescentar? Também Fica à vontade. Só complementando o que o pastor Pedro falou, né, graças a Deus, é um momento que foi bênção demais. E né, o conselho mesmo que a gente dá para os irmãos que estão nos ouvindo é conheça mesmo a voz do seu pastor, ouça, igual o pastor Pedro falou, a voz do seu pastor, conheça, né, a voz de Deus, a voz do Senhor, né, se o lugar que você está
indo, está te levando a conhecer e a entender a voz desse seu pastor, permanece. Mas se está te afastando, se está te desgastando, se está te escravizando, sai, meu irmão, sai para que você viva bem e conheça realmente o seu pastor, né, que é o Senhor Jesus, que Ele é o nosso pastor, né, igual o pastor Pedro falou, existem aqueles que o Senhor confia a missão de ser como um pastor, né, a gente está aqui hoje como um pastor, para conduzir o rebanho, mas nós somos direcionados pelo sumo pastor, né, que é o Senhor Jesus. Então, meu irmão, se o lugar que você está te levando a esse sumo pastor que é Jesus, glória a Deus, permanece, a palavra é fiel. Se a pessoa, o seu pastor aí, né, que Deus constituiu, o líder que Deus constituiu, é uma pessoa de Deus, é uma pessoa séria, permanece, glória a Deus, apoie, vai junto, né, vão todos, né, nesse aprisco, igual a palavra está falando, porque vai chegar um momento que vai ser todos um só aprisco, vai ser um só rebanho, vai ser um só povo, de um só Deus, que é isso que nós temos que ser, né? Igual o pastor Vitor falou em questão de unidade, nós temos que procurar entender e viver essa unidade, né? de unir mesmo, porque somos todos ovelhas de um só pastor que é Jesus, né? Então vá mesmo, ouça, busque em Deus, né, o discernimento para você entender e conhecer a voz de Deus, conhecer a voz do seu pastor, que é o que Jesus está falando, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Então a gente tem que conhecer, opa, isso aqui é de Deus, é Deus falando comigo, é o Senhor falando comigo, então eu vou seguir, né? Eu vou porque Ele está indo, eu estou indo atrás, eu estou indo seguindo os passos dele, né? Então o conselho mesmo, entenda a voz do seu pastor, viva, né, Jesus todos os dias, que é o sumo pastor, em nome de Jesus. Entendido, meus irmãos? Glória a Deus. Deixou seu pedido de oração? Fez seus pedidos de oração aí, nós vamos estar orando. Daqui a pouco eu vou estar lendo o último versículo. Bem, depois que Jesus deu as instruções da parábola, o versículo 19 diz assim: tornou, pois, a haver divisão entre os judeus, ou discussão, né? Divisão entre os judeus, por causa da palavra que Jesus disse. E dizia a eles, um com os outros, os judeus, os contra Jesus, dizia: ele está fora de si, ele está cheio de demônio, porque Jesus proferiu as palavras e feriu, né? Porque feriu, né? Estava acabando vamos supor, com a mamata dele, né? Jesus estava revelando quem eles eram, né? Então, para poder dar uma adibriada no povo, diz: tem demônio, é demônio que está falando. Porém, outros também levantaram em defesa, dizendo: vocês estão loucos, dizendo umas palavras dessas, porque foram palavras fortes e no céu, de Deus praticamente. Pode, porventura, um demônio trazer a cura, ou trazendo a visão ao céu? Pode um demônio fazer o bem? Eles disseram lá. Encerrou-se a parábola e depois partiu Jesus em outras conversas. Então, meus irmãos, dê sempre ouvido a Deus, o Espírito Santo, fique sempre com o Espírito Santo, fique sempre com Deus em nome do Senhor Jesus. Espero que entre poucas palavras aqui você pôde aproveitar o máximo dessa palavra. A palavra de Deus ensina que aquele que tem o ouvido para ouvir, que ouça, né? que entenda de uma vez por todas, guarde no coração e viva essa palavra em nome do Senhor Jesus, para que tudo vá bem para você em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Em breve nós vamos estar mandando para você nas redes sociais e avisando em cultos a próxima live com o tema que vamos tratar. Será uma bênção. Estamos começando agora com o estudo, né? Mas vai haver momento aqui que haverá um estudo completo com só dos pastores, e nós pastores iremos só apenas acompanhar, aonde que vai dar para o pastor abordar o assunto inteiro que ele vai colocar como esboço, né? Para passar para você, né? E será uma bênção conforme está sendo aqui em nome do Senhor Jesus. Então nós vamos fazer um estudo, outro aleatório, conforme fizemos hoje.
mas à medida que vamos pegando a estrutura, nós vamos trazendo para você um conhecimento poderoso aí, tá bom? Existe estudo sobre a história da igreja, estudo sobre as cartas paulinas, estudo sobre os livros históricos, sobre os Pentateucos, sobre os profetas maiores, menores, sobre o Apocalipse, sobre escatologia, enfim, é muito material, mas para isso precisa ter tempo também, né? Então, nós vamos passo a passo trazendo esses estudos para você, tá? Para aprofundar mais nos estudos, para aprofundar um estudo mais completo, é necessário você ter tempo, né? É necessário ter tempo, e para ter tempo vai precisar passar pelo estudo teológico, né? Que possivelmente a igreja vai estar dando um curso teológico e também um estudo bíblico também da igreja, né? Tudo em conjunto, para você ter uma gama de conhecimento maior sobre o assunto, tá bom? Abraço. Vamos às orações. Quem pediu oração aí? Vamos ver quem pediu oração. A Gleida Vieira pediu oração pela família dela, pelas crianças do mundo todo, pela pandemia, pela nossa nação e pelos pastores da GDA. Oh, glória a Deus. A Ana Paula da Silva Certo pediu oração pela família dela. A Elaine e o Getúlio pediu oração pelas famílias do mundo e pela cura da depressão. Amém. E a Regina Barão pediu oração pela saúde da mãe dela. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar para essas pessoas em nome do Senhor Jesus. João 10:10, o ladrão não vem senão roubar, matar e destruir, conforme nós ministramos aqui. Pessoal, olha só, Jesus, ele veio para dar a vida em abundância. Jesus se manifestou para desfazer a obra do diabo. E quando uma pessoa recebe a salvação, ela recebe um pacote completo, porque eu costumo dizer o pacote completo da seguinte forma: recebe a salvação e os benefícios da salvação. O que é os benefícios da salvação? Olha, você viver na face dessa terra, o Senhor te guardando a sua casa, guardando o seu filho, guardando a sua filha, guardando, te dando, abrindo porta de emprego para você trabalhar, te dando saúde, te dando paz, porque Ele mesmo disse: vem a mim todos cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse alívio é uma vida aqui na terra, porque no reino do céu vai ser praticamente um corpo glorificado, aonde nós vamos estar lá, que nem dor, nem lágrima, nem sentimento nenhum, vamos supor assim, de sofrimento vai passar no seu coração, na sua vida. Então, ele faz um convite: venham a mim, todos que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, ele traz a salvação para aqueles que amam e aceitam como Salvador, e com isso vem a cura do cego de nascença. Com isso vem a expulsão do demônio de lá de Gadara. Com isso vem a cura do cego Bartimeu, o aleijado na Porta Formosa. Isso vem a cura dos 10 leprosos, mesmo sendo ingratos, os 9, um foi fiel, o Senhor assim mesmo curou, aliviou, porque foi até Jesus. Então eu digo assim: todos que vão até Jesus, a gente vê que às vezes as pessoas vão ser até ingratas, vão ser ingratos com Ele, não vão agradecer, mas a misericórdia é tanto, o amor é tanto, que todos aqueles que vão até Ele, Ele cura a si mesmo. No caso dos 10 leprosos, um voltou, os outros você não viu mais dizer. A mulher samaritana, você vê outros da mulher de Cananeia, né? Você vê lá o centurião: basta somente uma palavra que o meu servo será curado. O servo, sei lá se ouviu falar de Jesus sim ou não, mas provavelmente o centurião deve ter dito: olha, eu vou até aquele Jesus e você vai ser curado. E alcançou misericórdia. Assim também como a mulher do fluxo de sangue, ela não foi até o mestre para a sua salvação. Você não vê isso, que ela foi para a sua salvação. Ela disse: se tão somente tocar nas horas das vestes do mestre, vou ficar curada. Ela foi por causa da sua cura. Mas no que ela chegou lá, ela encontrou a palavra de Jesus. Alguém me tocou diferenciadamente e de mim saiu virtude, e Jesus declarou: você foi curada, você foi salva dessa enfermidade. Enfim, todos que vêm até Jesus, Jesus dá a solução. Eu mesmo era uma pessoa torta,
o Senhor Jesus me endireitou. Outros Jesus endireitou também. Então, Jesus é maravilhoso. Então eu digo, você pode até vir pelo que você está passando, venha como está, mas quando você chegar, você vai ver quanto é bom e maravilhoso ser esse mestre maravilhoso. Você vai ver quanto é gostoso. Mas é difícil, faz igual Zaqueu, rompe a barreira e vá, sobe com a figueira brava, sobe com o pé de árvore espinhoso, mas que tenha um motivo para ver Jesus, né? E Jesus vai te chamar, desce daí, porque hoje no meio eu vou para casa, né? E assim foi, teve um encontro poderoso. E eu costumo dizer que o Senhor não exigiu praticamente nada do Zaqueu. Ele teve encontro com o mestre, poderosamente pelas palavras, e converteu verdadeiramente, porque ele sentiu que dentro de si uma conversão tão forte que ele começou a dizer: se eu roubei alguém, eu vou dar 4 vezes mais, e a metade que eu tenho da minha fortuna eu vou repartir com os pobres. Foi algo poderoso, né, irmão? Então, olha, vamos estar orando agora para que o Senhor venha curar, em nome de Jesus. Se for, pois não? A irmã Maria Cristina do Carmo também pede oração por ela, acho que é a mãe da Ju. Vamos estar orando em nome do Senhor Jesus. Que o Espírito, que a unção de cura toca na vida dessas pessoas, que a unção protetora do Senhor toca nessas vidas neste momento agora. Oremos. Querido Deus e poderoso Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus, nós estamos aqui reunidos, meu Pai, declarando, meu Deus, cura para essas pessoas. As pessoas, meu Deus, que necessitam de cura, que necessitam de libertação, de transformação. Ó Deus, esteja com eles neste momento agora, meu Pai. Abençoa a vida deles agora, Senhor. Traz, meu Deus, a cura para esta pessoa, curando ela, meu Deus, dos ossos, meu Pai, no nervo, meu Pai, na carne, meu Deus, no nome do Senhor Jesus. Ó Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui profetizando e declarando na vida dessas pessoas vitória, meu Pai, proteção na vida das crianças, meu Pai, para todos os pedidos de oração feitos, meu Deus, que o Senhor venha intervir na vida dessas pessoas, no nome do Senhor Jesus. Ó Deus, esteja com elas, meu Pai, poderosamente esteja com elas, no nome de Jesus, meu Deus. Nós estamos declarando, no nome do Pai, no nome do Filho e do Espírito Santo, essas pessoas curadas, protegidas, guardadas, preservadas pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, né? Eu agradeço ao pastor Pérez, que Deus abençoe, em nome de Jesus, pelos comentários. Logo nós vamos ter outra reunião rápido, né? Para passar para os irmãos outro ensinamento em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe aí, tá? Pastor Luciano também, Deus abençoe a sua vida poderosamente pelos comentários e ensinamento. Pastor Ariano pela produção, Deus abençoe a sua vida grandemente aí, em nome do Senhor Jesus, né? E todos que irão assistir esse vídeo, né? Que vai estar gravado no Facebook da igreja, todos que vão estar assistindo, né? No YouTube também. Também no YouTube, né? Vai estar no YouTube também. Se inscrever lá, deixar o like, compartilhar. Glória a Deus. Vai estar também no YouTube da igreja. Você se inscreve no canal, dá lá, aperta aquele sininho lá para você ser acionado quando o vídeo novo for lançado, né? Se inscreve no canal, deixa o seu like lá, comentário, né? E divulga pelos seus amigos, assim você ajuda o canal a crescer e também ajuda a expandir a administração da palavra. Isso é muito importante, tá bom? O importante é tudo é a administração da palavra, em nome de Jesus. Amém? Um abraço para as famílias, que Deus te abençoe, todos vocês, em nome de Jesus. Um abraço. Tchau, tchau. Até já.